E nós estamos de volta com esse programa do Hospital de Olhos do Norte de Minas, que sempre vai trazer assuntos relevantes, interessantes a respeito da saúde dos olhos, para que você aí de casa não fique com nenhuma dúvida, sempre com os melhores profissionais do Norte de Minas, do estado, que fazem parte dessa equipe aqui do Hospital de Olhos. Hoje eu tenho 2 convidados aqui conosco e hoje o assunto é importante, vamos falar sobre glaucoma, que é um problema que acomete muitas pessoas, então eu queria apresentar aqui os nossos oftalmologistas especialistas, Dr. Rafael Santos e doutora Cristiane Paes. Muito obrigado pela participação de vocês. Nada, é um prazer. E hoje nós vamos falar sobre glaucoma, que é um assunto que preocupa muita gente tem dúvida sobre isso. Então, primeiras damas, se você me permite, doutor Rafael, já vou perguntar para a doutora Cristiane, o que é o glaucoma? Olha, Délio, o glaucoma é uma neuropatia óptica. Então, a gente tem um nervo lá atrás do olho que faz a gente enxergar, né? E esse nervo, ele vai ficando doente, principalmente por uma pressão aumentada nos olhos, mas não necessariamente. Existe o glaucoma de pressão normal também, mas o principal fator de risco é a pressão alta nos olhos. Então esse nervo vai adoecendo e a pessoa vai perdendo campo de visão. A visão vai diminuindo. Então começa na periferia até chegar no centro. Então cada vez que a doença vai avançando, essa visão vai reduzindo até perder totalmente a visão. É um problema, se não for tratado, ele só vai piorando, então, né? Sim. O glaucoma é uma doença progressiva, né? Degenerativa, progressiva. Então, se a pessoa não fizer o tratamento adequado, o acompanhamento corretamente, né? Ela vai perdendo a visão, aos poucos, gradualmente. E aí é um problema sério que a gente tem que evitar. Como a gente tem muitos assuntos aqui hoje, eu vou dividir aqui, vocês fiquem à vontade para falar, mas antes da gente entrar no assunto, nós já explicamos, a doutora já trouxe uma definição do que é o glaucoma, mas a gente gosta também de conhecer um pouco mais dessa equipe, né, que faz parte do Hospital de Olhos e que é uma equipe muito qualificada. Eu queria que o doutor Rafael se apresentasse um pouquinho melhor, é nascido onde, qual que é a sua especialidade? Então, eu sou nascido em Montes Claros, sou montes clarense. Minha família, né, meus pais são de Coração de Jesus, né, aqui perto. Mas eu mesmo, meus irmãos, nós nascemos aqui em Montes Claros. Me formei aqui, fiz toda a minha formação de ensino fundamental, ensino médio e a faculdade também. Eu me formei na Unimontes e logo após me formar em medicina, eu fui fazer oftalmologia lá no Triângulo Mineiro, lá em Uberaba, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Aí lá eu fiz oftalmologia e logo em seguida eu fiz a especialização em glaucoma e catarata também. Então, e depois do estudo voltou para Aí depois do estudo voltei para minha terra, que eu tanto queria. Que é aqui no norte de Minas, né? E então, essa formação, isso é muito interessante, né? Porque o Hospital de Olhos ele acaba abrindo espaço para esses talentos, né? As pessoas que são do norte de Minas acabam tendo essa referência. A doutora Cristiane é do norte de Minas também? Não, eu nasci em Belo Horizonte. E aí, desde pequena, eu morei uma parte lá, uma parte aqui, porque meu pai é daqui e minha mãe é lá de Juiz de Fora. Então, pertinho do Rio. E aí a gente morava em Belo Horizonte, moramos um tempo lá e um tempo aqui. Mas eu fiz faculdade na Unimontes também, e depois eu fui para Belo Horizonte para fazer oftalmologia na Santa Casa e me especializei em glaucoma no Centro Oftalmológico de Minas Gerais. E essa formação que a Unimontes ela traz, ela é muito sólida, né? Grandes profissionais se formam aqui mesmo na região e podem mostrar esse talento em todo o Brasil. A gente tem muitos colegas de vocês aí se destacando em várias áreas. Bom, então em comum aqui o fato, né, de ter a família metade norte-mineiro, ser nascido no norte de Minas, então conhece bem a nossa realidade, inclusive os nossos problemas. A gente sabe que nós temos problemas assim, com relação até à pobreza em alguns lugares. E isso influencia de alguma maneira na saúde dos olhos? A pessoa acaba demorando mais do que deveria para buscar ajuda? Doutor? Sem dúvida, né? Porque, infelizmente, no Brasil a gente ainda tem uma certa dificuldade de acessibilidade à saúde e isso acaba prejudicando de forma geral. Na oftalmologia é mais específico ainda, porque essa dificuldade da acessibilidade do paciente, quando ele chega para nós, por exemplo, já num estágio avançado da doença,
como a doutora falou, o glaucoma é uma neuropatia, né? Ou seja, uma doença que machuca o nervo. E nervo não tem como a gente recuperar o que perdeu. Então, quando o paciente ele não tem acesso, demora ter o acesso, demora buscar o especialista, né, em oftalmologia e já chega para nós já num estágio mais avançado, dali para trás a gente não consegue fazer muita coisa mais. A gente vai tratar, vai tentar impedir a evolução da doença dali em diante. Então isso prejudica muito, principalmente na nossa especialidade. É por isso então que buscar ajuda, se é o menor sinal de problema, é fundamental, né? Sim, o glaucoma, se você deixar, igual ele falou, piorar muito, você vai perdendo o campo de visão e depois você não consegue recuperar. Então, quanto antes, né, se a gente conseguir pegar a doença no início ainda, é uma doença que tem tratamento, né? 100% tratável? Não cura, mas tem tratamento, tem controle, né? Então, a gente faz o controle e estabiliza a doença. Né? Se a gente deixar progredir muito, a pessoa vai tendo cada vez mais uma piora na visão, né? Uma piora no campo visual e depois fica mais difícil o tratamento. Essa piora, ela tá ligada à questão de idade? Quanto mais velho o paciente, isso fica pior ou não? Sim, na verdade, o glaucoma é um fator de risco a idade, né? Quanto mais tempo passa, né? Quanto mais velha a pessoa mais chance ela tem de ter glaucoma. Então, assim, não que vai se manifestar de uma forma mais grave, mas é um fator de risco, né? O glaucoma é uma doença, principalmente de pessoas mais velhas, apesar de ter pessoas jovens também, crianças, pode nascer com glaucoma, mas é uma doença mais comum na idade mais avançada. Com essa experiência de vocês no dia a dia, então a maior parte dos pacientes é de uma idade mais avançada. Sim, principalmente depois dos 40, a chance vai aumentando cada ano, né? Pessoas mais velhas têm mais chance de ter glaucoma, mas existe pessoas jovens também com glaucoma, mas é mais raro. Até criança? Até criança. Olha só. Tem glaucoma congênito, né? Que a criança já pode nascer com glaucoma juvenil, mas é mais comum na idade mais avançada. Eu até brinco, sabe, Délio? Porque é o seguinte, quando chega nos 40 anos de idade, começa a ter dificuldade para perto, né? Para enxergar de perto, letra pequena, que é a presbiopia. Eu já tô sentindo isso. Que é a presbiopia. Aí eu até brinco com meus pacientes que é Deus que colocou isso. Foi bem feitinho, a natureza planejou. Por quê? Como a doutora falou, a partir dos 40 anos aumenta muito a prevalência, né? Então, quanto mais avançada a idade, maior a prevalência do glaucoma, maior a incidência do glaucoma. Então, quando chega ali nos 40 anos, começa a ter dificuldade de perto, o paciente nos procura por causa dessa dificuldade de enxergar. E é nessa consulta de rotina, de que não está enxergando, que a gente faz a avaliação completa e vê se tem algum sinal, né, de glaucoma. E a grande maioria dos pacientes, acredito que a doutora concorde, a gente pega de rotina. Nós, os colegas nossos, né, que nos encaminham os casos de glaucoma, o paciente vai por algum outro motivo, geralmente porque não está enxergando bem, e é diagnosticado, né, tem a suspeita de glaucoma e a gente faz o diagnóstico. Olha só, que bom. Providencial, né? Providencial. A gente estava falando aí sobre essa questão do envelhecimento. Sim. Que bom que o ser humano hoje tem a possibilidade de envelhecer, de ter uma vida mais longa, mas de toda forma ele acaba ficando sujeito a doenças como essa. O próprio câncer, né, a possibilidade de alguém ter algum tipo de câncer durante a vida, até por ter uma vida muito longa, vai ser grande. Mas a gente não pode lamentar, a gente tem que, claro, se cuidar cada vez mais. Eu queria que a doutora Cristiane falasse um pouquinho desses sintomas, né? Geralmente a pessoa, ela começa a perceber que algo está errado. Quais são os primeiros sintomas? Olha, geralmente o glaucoma não tem sintomas, né? É uma doença silenciosa. Porque, igual eu te falei, muitas pessoas acham que o glaucoma vai manifestar com uma dor, com o olho vermelho, uma coceira no olho. Isso não acontece. Em glaucomas agudos, né, que glaucomas graves, que aparecem de uma hora para outra, isso pode acontecer, dor, vermelhidão, embaçamento. Mas a maioria dos glaucomas, que é o glaucoma primário de ângulo aberto,
é uma doença lentamente progressiva. Então, geralmente, a pessoa não vai perceber nada. Quando for perceber, ela já está com uma perda de visão muito severa. Olha só. Né? Porque o campo visual, ele vai estreitando, vai diminuindo. Então, a pessoa, quando vai perder na periferia, ela não percebe. Ela só vai perceber na hora que está no centro da visão. Isso torna essa doença muito perigosa, né? Porque o catarata, né? A catarata, a pessoa, ela percebe, ela vai tendo aquele desconforto e gradativamente vai piorando, ela busca ajuda. Nesse caso não, ela pode ser surpreendida com o diagnóstico, né? Sim, igual o Rafael falou, geralmente a gente dá o diagnóstico numa consulta de rotina. Né? A pessoa não tem nenhuma queixa específica e a gente vê uma suspeita, faz os exames e confirma. O glaucoma agudo, que é esse glaucoma que dá dor, embaçamento, vermelhidão, ele é mais raro, né, de acontecer uma crise aguda, assim, né? A maioria é assintomático. Aí a perda de visão acontece lá nos finalmente já. Às vezes tem alguns sintomas. Por exemplo, é um idoso que tropeça muito, que está caindo, esbarra muito nas coisas, mas isso é muito inespecífico, né? Então a visão, por exemplo, a catarata. Teve a catarata, baixou a visão, nos procura rápido. O glaucoma não. Para chegar com a visão ruim por causa de glaucoma, já é estágio quase que terminal do glaucoma. Olha que complicado, né? Agora, quais são os tipos? É uma doença que se divide em subgrupos? Como é que é? Tem referências que trazem 30 tipos de glaucoma, às vezes até mais. É porque, assim, eu gosto até de fazer uma analogia que eu acho bem válida, né, para explicar ao paciente. É como se o olho nosso fosse uma câmera e ele tem que mandar com um fiozinho lá para o cérebro para a gente enxergar, certo? E esse fiozinho que liga o olho, que é a nossa câmera, ao cérebro é um nervo. Então é como se o glaucoma fosse queimando esse fiozinho devagarinho. Devagarinho vai queimando aos poucos e diminuindo, né, o campo de visão. Então, quem causa isso? Geralmente é a pressão do olho alta. Nem sempre, como o doutor Cristiano falou, nem sempre mas a grande maioria das vezes é a pressão do olho alta que vai ali machucando o nervo, né? Quem causa essa pressão do olho alta, aí varia. Aí dependendo do que está causando, é dividido, né, classificado os glaucomas. De uma forma bem geral, bem ampla, a gente pode dividir nos glaucomas juvenis, infantis, né, no congênito, que é de criança e jovem, que graças a Deus são mais raros, e nos glaucomas do adulto, que é mais comum em paciente mais velho. E esse pode ser dividido em glaucomas primários, que não tem uma causa, né, específica, e os glaucomas secundários, que é devido a alguma coisa. Por exemplo, devido ao uso de algum medicamento, tipo os corticoides, devido a algum tipo de doença, devido a um trauma, devido à catarata. Então é secundário. Aí esse, a gente vai lá e trata a causa. Faz a cirurgia de catarata, retira, se possível, o medicamento. Nos primários, a gente não tem uma causa para tratar. Aí a gente vai abaixar a pressão. De várias formas, né? Essa questão de pressão, a doutora podia até explicar melhor. É parecido com a pressão arterial, que as pessoas precisam, a hipertensão, ou é diferente? São sintomas diferentes? Olha, é uma pressão alta dentro do olho, né? Diferente da pressão arterial que é dentro das artérias. A pessoa que já tem a hipertensão, ela é mais propensa a ter Sim, é um fator de risco, mas são duas pressões diferentes, né? Elas não estão ligadas, né? Não estão ligadas. Na verdade, a pressão alta no olho é ou por um excesso de produção ou por uma dificuldade de drenagem, né? Então, a gente produz um líquido dentro do olho e esse líquido ele tem que ser drenado. Quando ele não está sendo drenado adequadamente, a pressão sobe, né? A gente drena pelo trabeculado. Então, tem várias coisas que podem entupir esse trabeculado, ou pode, né, a pessoa nascer assim, já não drenando adequadamente esse líquido dentro do olho, né? E essa pressão, ela é totalmente diferente, né, da pressão arterial. A pressão normal do olho é até 21, né? A pressão arterial lá 14/9 e tudo mais.
O 12/8 seria o ideal, né? Da pressão arterial. Na verdade, é o 120/80, né? Sim. E o do olho é só 20. É até por 20. Passou disso aí, já tá errado. Eu queria que vocês falassem também dos tratamentos. A gente está falando aqui de sintomas, falando quais são os tipos. E é uma doença hoje muito estudada, né? O senhor trouxe informação muito interessante de 30 subgrupos. É impressionante como que é uma doença que é estudada e ao mesmo tempo controlada, bastante controlada pela medicina. Mas qual que é o tratamento? O que é possível fazer para diminuir esse desconforto? De fato, a gente tem o privilégio, né, a sorte de o glaucoma, apesar de uma doença muito grave, muito severa, ela ser muito bem estudada. E o Brasil é um dos países, né, de referência no mundo para estudo do glaucoma. A gente tem muito brasileiro estudando aqui no Brasil e em outros países, né, por exemplo, os Estados Unidos. Traz um orgulho pra gente, traz muito orgulho. Os glaucomatólogos, né, especialistas do Brasil são reconhecidos mundialmente. E, devido a isso, a gente também tem uma gama de tratamentos, né? Esses tratamentos são basicamente o tratamento medicamentoso, que a gente usa colírios, que são vários tipos de colírios, para baixar a pressão do olho. Então, esse é o mais comum que a gente vê no dia a dia. Hoje também tem o laser, né? E o tratamento a laser evoluiu muito. Então, hoje também o laser faz parte da primeira opção nossa de tratamento. Então, tem tanto medicamento quanto laser, são vários tipos de laser, né? E também tem a cirurgia, que é um pouco mais invasiva. Geralmente a gente guarda mais para o glaucoma mais avançado, ou a gente aproveita para fazer quando for fazer a catarata. Aí a gente associa a cirurgia de catarata com a cirurgia do glaucoma. Já resolve os dois problemas. Já para tentar matar com uma cajadada só. Agora, a doutora Cristiane, ela pode falar conosco também a respeito dessa estrutura que o Hospital de Olhos oferece, né? A gente acabou de falar que a medicina brasileira é reconhecida mundialmente e o norte de Minas está muito bem atendido, né? Seja de equipamento, seja de profissionais. Então, o paciente pode ficar tranquilo que aqui ele vai ser bem olhado, né? Sim, aqui no Hospital de Olhos do Norte de Minas, a gente tem toda a estrutura para tratar o glaucoma, né? O glaucoma ele precisa de fazer vários exames, então aqui tem todos os exames, toda a aparelhagem disponível para a gente fazer, né? Todos os exames de glaucoma mais modernos possíveis. A gente tem o SLT, que é um laser, né? Muito usado hoje no glaucoma para tratamento da pressão. Então, assim, a pessoa pode usar colírios e pode fazer o laser também, se ela não quiser usar o colírio, né? A gente também tem a ciclofotocoagulação a laser, que é, né, um laser muito moderno, micropulsado, que aqui no hospital tem também para tratamento, né? E a gente disponibiliza todos os tipos de cirurgia aqui para o paciente que tem glaucoma fazer o tratamento corretamente, né, com os profissionais capacitados para isso. Então, o paciente que tem glaucoma, ele é muito bem atendido, muito bem tratado, com o mais moderno que existe, né, na área de glaucoma. E a partir de que idade assim, que a pessoa deve se preocupar mais ainda com essa questão da saúde dos olhos? Olha, em todas as idades, né? Mas principalmente a partir dos 40 para o glaucoma, né, é mais importante, porque aí a cada ano a chance de ter glaucoma aumenta. Mas todas as pessoas, inclusive crianças, devem vir uma vez ao ano no oftalmologista para fazer essa prevenção, né? Medir a pressão, ver fundo de olho, ver se tem alguma predisposição a ter glaucoma, né? Principalmente também pessoas que têm parentes que têm glaucoma, porque é uma doença de caráter genético, né? E pessoas que têm diabetes, hipertensão, né, uma miopia mais alta, são fatores de risco também. Ficar atento a tudo isso, né? Sim. Doutora Cristiane, muito obrigado. E o doutor Rafael agora vai deixar uma mensagem final para quem está em casa, de tudo que nós dissemos aqui. O que é mais importante a gente salientar e reforçar, doutor? Bem, falando propriamente do glaucoma, a gente nós como sociedade, temos que entender que é uma doença grave, que é a principal causa de cegueira irreversível que a gente tem no mundo e no Brasil. Então não é brincadeira, de fato a gente tem que dar valor, tem que conhecer e sem dúvida nenhuma. Nessa doença o mais importante é fazer a prevenção, fazer a consulta preventiva para que a gente possa detectar lá no início, se for o caso.
Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, agradeço. doutora. Obrigado também. E a gente vai continuar sempre trazendo assuntos como esse para você aí de casa ficar super bem esclarecido e não ter nenhuma dúvida a respeito. Hoje foi glaucoma, mas outros assuntos vão surgir aqui. Muito obrigado. Obrigada.